Agosto é o mês dos advogados. Dia 11 de agosto, nós comemoramos essa data com muito orgulho e com muita satisfação. E o Estúdio Pops lança um podcast totalmente diferente. Vozes da Advocacia. O podcast Vozes da Advocacia, ele tem uma finalidade: trazer a cultura jurídica, o relacionamento da boa técnica jurídica do advogado com os seus clientes. Mostrar que existe um vínculo de confiança ao contratar um advogado. Essas situações nós podemos perceber no relacionamento do advogado com o seu cliente. Para comemorar essa festa da advocacia, nós estamos com 2 experts. Tenho a honra, tenho o prazer de passar a palavra para o Dr. Leonardo Rocha se apresentar. Saudações aos ouvintes do Estúdio Pops, também ao Dr. Lira, que fez esse convite para nós, ao Dr. Luiz, aqui também presente. Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder falar para os advogados e também para toda a sociedade que nos ouve. Meu nome é Leonardo, eu estou à frente da Rocha Advogados há mais de 20 anos. Nós atuamos basicamente na área empresarial e tributária. Os planejamentos nossos societários e tributários para empresas que são pequenas, mas também nós atuamos para empresas que são sociedade por ações, nós atuamos em contratos, direito marcário e tudo mais que a gente atua e desdobra no direito empresarial. A gente também tem apoiado muito o pessoal na parte de recuperação de créditos, também na defesa dos seus interesses em recuperação judicial, também pelo devedor. E a gente tem uma atuação que busca resultado. É uma advocacia muito mais voltada no contexto empresarial, na governança empresarial e no alcance de resultado, do que uma advocacia mais pela própria advocacia. E hoje é o que a gente está querendo contribuir aqui no Estúdio Pops. Ótimo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que as nossas discussões elas deixarão bem claro para advogados, para clientes e para toda a sociedade que tem interesses na operacionalidade jurídica, uma maior segurança no relacionamento do cliente com o advogado. E, para tanto, quero passar a palavra ao Dr. Luiz Eduardo Fonseca. Muito obrigado, Dr. Lira Pontes, obrigado pelo convite, saúdo também Dr. Leonardo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui presente no dia de hoje. Saúdo também todos os nossos ouvintes e os nossos seguidores. Eu acho fundamental o tema colocado aqui no nosso podcast, por quê? Porque é o cerne de todo o trabalho do advogado que atua na área empresarial. Na medida em que nós temos essa percepção de que a empresa precisa ser acolhida, precisa ser assessorada e ser conduzida de forma segura, tanto a empresa como o empresário precisam, são necessitados de um bom profissional jurídico. E a função do advogado empresarial nessa área é muito importante. Eu sou advogado há 23 anos, professor universitário já há mais de 20, estou à frente do meu escritório, Fonseca Soares Advogados, há mais de 20 anos também. A minha atuação é, sobretudo, na área empresarial, voltada para as questões trabalhistas, questões ambientais, questões penais, de forma a dar segurança jurídica para que o empresário possa avançar com o seu negócio. E esse trabalho é fundamental. Evitar que a questão se torne um problema ainda maior para a empresa. Nós sabemos que o empresário hoje trabalha com uma margem de lucro muito pequena e ele não pode correr muitos riscos além do que a própria atividade econômica impõe. E a nossa função como advogado é fundamental para proporcionar essa segurança para o advogado. Por isso nós estamos aqui para debater, juntamente com o Dr. Leonardo, com o Dr. Lira, para a gente poder trazer todas essas ideias e as experiências da nossa vivência ao longo da nossa vida profissional. Depois da apresentação desses ícones da advocacia, eu gostaria de fazer a minha singela apresentação. Eu sou o Luiz Antônio Lira Pontes, sou advogado há praticamente 34 anos, advogo na área autoral, eleitoral, militar e também na assessoria a empresas que trabalham no ramo
de revenda de combustíveis. Trabalho também com direito público. E nessas andanças, a gente tem que deixar bem claro que nós exercemos algumas funções muito importantes. Eu fui presidente da OAB de Uberlândia, eu fui conselheiro estadual na OAB de Minas Gerais, eu fui procurador-geral do município e hoje nós temos um escritório jurídico que trabalha em todas essas áreas. Não se esqueçam, a advocacia não é para os fracos, a advocacia é para os fortes. E dentro dessa premissa, na construção do relacionamento advogado-cliente, nós temos que saber peticionar, despachar com autoridades judiciárias e dentro dessas premissas, trabalhando essas questões, o dia a dia que nós temos no nosso escritório, nós iremos aqui trabalhar nossa expertise para a importância de uma advocacia consultiva para toda a sociedade em geral. Nosso trabalho aqui hoje, a nossa discussão, é um exercício de cidadania. Eu vou passar a palavra para o Dr. Leonardo, que irá falar sobre o que é a advocacia consultiva. Bom, vamos lá. A advocacia consultiva, ela difere da contenciosa. Contencioso vem falando da palavra contenda, de briga. Então, quando nós falamos de uma advocacia contenciosa, nós estamos falando basicamente de processo judicial. Essa que é uma agrura que muita gente passa. Muitos clientes recebem uma citação de um processo judicial e entram em desespero. Pronto, agora eu estou num processo, o que vai ser de mim? E realmente a advocacia contenciosa ela tem uma demanda própria, tempo, investimento, custo, e até como o doutor Lira falou, se você não tiver um bom profissional te assessorando, você vai ter problema. Eu quero interrompê-lo e quero fazer uma pergunta, porque isso acontece na prática. Quer dizer, o cliente recebeu uma citação, um oficial de justiça, ele recebeu uma notificação de um delegado. Qual que é a primeira providência que ele deve ter, doutor? A primeira providência, doutor Lira, é simples, ele precisa de ler com calma, ter um tempinho, acalmar o coração, tomar uma água, às vezes, dar ali um descanso naquele primeiro susto, dar uma descansada, ler, entender o que é que está acontecendo, primeira coisa. Não adianta você fugir do problema, o problema já chegou, agora você tem que resolver. E o segundo passo, agora ele precisa de procurar um profissional habilitado, competente, para que possa resolver o problema dele. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar. Como é que nós vamos chegar lá? Mas aqui, doutor Lira, eu peço licença para voltar um pouquinho e a gente fechar o conceito da advocacia consultiva. Perfeito. A advocacia consultiva, ao invés dela tratar do processo, ela vai tratar muito antes das questões do dia a dia da empresa. Então, primeiro é isso. Todo dia uma empresa tem problema. Todo dia, como diz o empresário, ele mata um leão. Então, para que ele possa romper essas dificuldades, é a advocacia consultiva. Ele tem uma dúvida, ele vai emitir uma nota, ele recebeu uma informação dos funcionários, ele vai firmar um contrato, ele vai pagar uma guia de imposto, ele vai trabalhar todo o dia a dia da empresa dele. Ele tem dúvidas. E às vezes ele não tem, mas os funcionários têm, e empresas de pequeno e grande porte têm esse problema. Então, a advocacia consultiva trabalha nessa esfera. Segunda esfera que ela trabalha, planejamento. Ele quer fazer um crescimento, ele quer abrir um negócio, ele quer registrar uma marca, ele quer ter toda uma proteção de um projeto. Tem empresários que vão abrir parques industriais e esquecem de consultar um advogado. Então a advocacia consultiva ela é do dia a dia, mas ela também é estratégica. E um segredo aqui, fazendo o gancho na abertura do Dr. Lira, ela é antecedente ao problema, ela é prévia, ela não é na hora do incêndio. Então a advocacia consultiva, ela não é aplicada para ser bombeiro. Bombeiro é para o advogado que vai trabalhar em processo, porque aí o problema já chegou. Então a advocacia consultiva tem essa diferença. Característica para o empresário. A advocacia consultiva, normalmente, ela é muito mais barato o investimento do que uma advocacia contenciosa. Porque quando o problema já está instalado, eu preciso de apagar o incêndio a qualquer custo e eu tenho que tomar as medidas. Agora, na advocacia preventiva, eu até posso errar, doutor Lira. Às vezes eu não contratei bem o primeiro escritório, eu começo a perceber, eu mudo. Fechando a minha fala, doutor Lira,
eu estou com um problema de saúde, como é que eu resolvo? Se eu sofri um acidente de carro, eu não tenho muito remédio, eu vou ter que ir para a cirurgia, para o pronto-socorro, e vai ser aquele corre-corre. E eu vou ter que salvar se eu tenho uma hemorragia, alguma coisa. Essa é a advocacia contenciosa. Agora, se eu estou sentindo um mal-estar, alguma coisa, né? Olha, eu estou emagrecendo muito, ou eu estou engordando demais, ou eu estou tendo algum outro problema. Peraí, eu vou procurar um profissional para que ele possa me auxiliar. Pode ser um problema de saúde. Eu não vou esperar, minha pressão está alta, estou sentindo alguma coisa. Então a advocacia tem esses dois vieses. Vamos falar com o Dr. Luiz Eduardo Fonseca sobre essas primeiras considerações a respeito do que é uma advocacia consultiva. Doutor Lira, completando o que o doutor Leonardo explicou, a advocacia consultiva ela é mais importante do que a advocacia contenciosa. Eu explico. É muito melhor para o empresário trabalhar com a advocacia consultiva, trabalhar no dia a dia da empresa, tendo uma assessoria jurídica contínua de prevenção, do que buscar um profissional quando o problema já está instalado. É muito mais barato para a empresa ter uma assessoria jurídica consultiva, preventiva, para se evitar que o problema aconteça. Eu já presenciei inúmeros casos em que, por falta dessa assessoria preventiva, empresas tiveram problemas imensos, trabalhistas, ambientais, problemas civis, criminais. Portanto, é um ótimo investimento, ele é necessário para o empresário ter, de fato, uma advocacia consultiva sobre o aspecto da prevenção. Trabalhar a prevenção, trabalhar a análise do risco de determinado negócio, de determinado contrato, de determinada contratação de uma empresa, de um fornecedor, de um trabalhador, é fundamental para se evitar problemas trabalhistas, problemas civis, criminais, ambientais no futuro. Quando, como bem colocado pelo Dr. Leonardo, quando o problema já está instalado, o incêndio já está acontecendo, o trabalho do advogado contencioso é fundamental, é essencial. Mas aí o problema já está criado. Então é uma outra forma de trabalho, é uma outra forma de abordagem. Repito, é mais barato ter uma advocacia consultiva, preventiva, para se evitar problemas jurídicos no futuro. Porque quando eles chegarem, tanto o patrimônio como o orçamento da empresa vão pagar e podem pagar caro por isso. Não só o patrimônio, muitas vezes a própria liberdade do empresário, porque nós temos reflexos criminais também. Então, esse arcabouço de condições, de situações, devem ser bem analisados na melhor decisão a ser tomada pela empresa. Vocês vejam bem, quando nós falamos no podcast Vozes da Advocacia, nós estamos falando com advogados que conhecem. É aquele advogado que estuda o caso, aquele advogado que conhece o direito e está preparado para dar uma boa orientação jurídica. Eu tenho aqui algumas considerações. Primeiro, a advocacia consultiva para a empresa, ela é praticamente um seguro. Todos nós temos seguro domiciliar, seguro de automóvel, nós temos convênios médicos, mas quem quer usar? Então, uma advocacia consultiva, uma assessoria que o empresário deve ter, é uma garantia jurídica para a sua empresa funcionar perfeitamente, para o empresário ter a certeza de que o seu funcionário, o seu cooperador, ele está trabalhando de acordo com as regras do direito do trabalho, para ele ter a certeza que o direito tributário, a área do Dr. Leonardo, ele está cumprindo regularmente todas as operações tributárias necessárias ao bom funcionamento da empresa. Igual o Dr. Luiz Eduardo também muito bem colocou, é uma questão da segurança jurídica do empresário trabalhar com tranquilidade e ver o seu negócio não se corromper por desconhecimento técnico jurídico e todos os contratos serem vistados pelo advogado, porque passaria por um controle de constitucionalidade, de legalidade, e a empresa trabalharia da esfera trabalhista até a tributária, da pessoal, societária, até o criminal e suas responsabilidades com muita segurança. E vou mais além, vou me alongar um pouco mais. Aquele cidadão que compra uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal de terceiro, que validade tem
essa aquisição, esse contrato, e o contrato vira um contrato de gaveta, quais as responsabilidades que a pessoa que financiou na instituição financeira o imóvel tem se o terceiro adquirente não efetuar o pagamento? Não assinem contratos, aquele cliente particular, a pessoa física, sem antes consultar um advogado. Segurança jurídica é tudo. Porque depois, doutor Leonardo, que o incêndio começou, o problema é muito maior e a causa pode ser de um prejuízo astronômico. Consultar o advogado, ter uma assessoria consultiva preventiva é o ideal. Para finalizar, para a gente passar para o outro módulo, não existe... eu quero fazer uma perguntinha. Não existe, o senhor me tira uma dúvida? Não existe. Os advogados cobram consulta, cobram por hora de atendimento, e é bom perceber isso, porque uma orientação, um parecer jurídico dado através de WhatsApp pela internet pode te levar a um engano muito grande e com sérios prejuízos e consequências. A advocacia tem que fazer isso pessoalmente. Eu, por exemplo, eu não efetuo consultas por WhatsApp, só pessoalmente. Vamos passar agora para a nossa parte 2 do nosso podcast de hoje. Agradecendo aqui a presença do Dr. Leonardo, do Dr. Luiz Eduardo Fonseca. Nós vamos comentar agora sobre casos práticos, e situações comuns. Doutor Leonardo. Bom, vamos lá. Como que a gente tem uma advocacia preventiva em face de uma advocacia contenciosa, que você tem casos que você pode atuar? Eu volto um pouco aqui para você entender, os nossos ouvintes, que eu ouço de muitos empresários, muitas empresas, que ele acha que não é necessário contratar uma assessoria jurídica. E aí, doutor Lira, eu olho para o noticiário, quando eu abro o noticiário hoje, todas as redes sociais, eu vejo não só de 50%, mas às vezes dias, que 100% das notícias são questões jurídicas. A questão do esporte, a questão, às vezes, até da página policial está ficando acessória. E aí nós estamos vendo muitas discussões jurídicas, e eu ouço de empresários desavisados de que a questão jurídica não é relevante. Olha, me desculpa. Eu nunca vi um empresário, doutor Luiz, falar assim, eu vou abrir uma empresa e não vou ter um contador. Eu nunca ouvi isso, doutor Lira. Todo empresário que vai abrir uma empresa, ele fala assim, eu preciso de um contador. Veja, às vezes é um contador, um profissional, né, próprio para aquilo. É um contador que tem uma escrita mais simples, porque ele vai trabalhar com empresas menores, com questões de operação menores, nichos, está tudo certo. Mas veja, para ele, o empresário, a cultura dele, o modelo dele, já está claro que ele precisa de um contador. Agora, por que ele entende que ele não tem que ter um advogado? Num país que você tem a grande discussão legal, com 7 milhões de leis vigentes, com alteração tributária feita todos os dias. Todos os dias nós temos alteração tributária. E aí o empresário acha assim, não, eu não vou trazer. E pega um gancho com o doutor Lira. O advogado, ele deixou de ser aquele departamento, aquela área que fica em algum lugar distante. E hoje as empresas que estão tendo resultado, tendo lucro, estão saindo na frente, estão comprando outras, estão crescendo margem de mercado, eles estão com o advogado lá no planejamento estratégico, doutor Lira, do lado do conselheiro dele da área de finanças, do lado do conselheiro ou diretor dele da área comercial, lá que está o advogado. E conto aqui casos. Vocês já devem ter assistido aquele programa Shark Tank, né? Vão muitas pessoas lá para discutir. Muito bem, um dia um empresário teve a lucidez de me chamar para um debate que ele ia abrir um negócio. E aí eu fui.
Doutor Lira, a reunião não durou meia hora, porque com 4 perguntas eu acabei com o sonho que eles tinham do negócio. E eles olharam para mim e falaram assim, você acabou com a nossa imaginação. Eu falei, não, eu não acabei. Eu economizei milhões de reais para vocês, porque o sonho de vocês era uma imaginação infantil. Vocês não têm planejamento. E tanto é que as minhas perguntas não são as mais duras, e vocês não conseguiram passar nem da piscina rasa. Nós nem fomos para o alto mar. E vocês não estão nem enfrentando um terceiro. Vocês estão enfrentando um advogado que vocês têm num ambiente controlado. Então veja que o caso prático dessa advocacia entra onde o empresário nem imagina que ele pode ter um advogado ali. E aqui cito um caso para eu ceder a palavra para o doutor Luiz. O empresário da área de transporte trouxe para mim uma apólice de seguro. Ele mexe com muito transporte, né, caminhões e tudo. Uma apólice de seguro de 300 mil reais de cobertura. Eu olhei para ele e falei assim, olha, me desculpa, mas essa apólice sua ela é irresponsável. Porque 300 mil nós não estamos pagando nem o seu caminhão. O conjunto seu custa R$1 milhão. Se você pegar um terceiro, você precisa de uma apólice muito maior. Aí ele fez aquela pergunta assim, então me fala, doutor, qual que é o valor? Eu falei assim, nós temos que começar com a apólice de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, porque eu não sei o desdobramento de um acidente com um rodotrem que você tem, com a carga, com terceiros, com tudo que você pegar. Doutor, mas é muito caro. Não fez o seguro, doutor Lira. Fez um seguro de 700 mil. Com o meu choro, ele dobrou a apólice, mas 700 mil, pô. Muito bem. O motorista dele, numa descida próxima ao Rio de Janeiro, perdeu o controle, doutor Luiz. Ele pegou 17 veículos, matou uma pessoa que estava ali no encosto e destruiu toda a carga. Qual foi o número da conta, doutor Luiz? 5 milhões de reais. Eu quase fui um profeta, doutor Lira, da apólice. Né? Quase um profeta. Mas aí ele veio, doutor Leonardo, e agora? Eu falei, agora, seja bem-vindo ao Poder Judiciário. Agora nós vamos brigar. E aí ele entra naquela angústia. Mas e se ultrapassar? Eu falei, se ultrapassar, você vai responder com o seu patrimônio. Aí ele tem aquela fala, mas com o meu suado patrimônio? É, porque você não quis se preparar na advocacia consultiva. Esse é o problema do doutor Lira. O problema chega lá e aí ele está desesperado. Como é que eu vou trabalhar? O que nós chamamos de economia burra. Exatamente. Era muito mais inteligente ele viabilizar uma apólice de seguro do que agora ele ter que gastar em vários processos, porque foram 17 veículos, cada uma de uma pessoa, mais o Estado, mais a concessionária, porque se provou que foi negligência do motorista, a concessionária de rodovias também quer sua indenização. E aí nós estamos com 20, 25 processos, doutor Luiz, de um dia para o outro. Né? Ao passo que se ele tivesse resolvido o seguro, doutor Lira, talvez isso não tivesse acontecido. Vou passar a palavra para o doutor Luiz para ele nos ajudar. Doutor Luiz Eduardo, com a palavra. A colocação do doutor Leonardo, ela representa bem, né, a diferença da advocacia consultiva. Né? Isso quer dizer, se o cliente dele tivesse ouvido o doutor Leonardo na época, né, além da capacidade profética do Dr. Leonardo, fazendo brincadeira aqui, mas quer dizer, a experiência mostrou, né, que isso poderia acontecer como de fato aconteceu, né, e isso poderia ter evitado todos esses problemas, e aí bem-vindos ao judiciário. Ou seja, o empresário tem que ter o entendimento de que ter o seu advogado de confiança no dia a dia da empresa, ter o seu advogado de confiança para as decisões fundamentais, para as contratações adequadas, né, e necessárias para o seu negócio, é fundamental. E isso pode custar muito caro se não for observado. Eu tenho casos, exemplos inúmeros no meu escritório, de empresários que não observaram os conselhos, as orientações, né, as opiniões do nosso escritório. Né? Diversas vezes eu conversei com um determinado empresário, e meu cliente ele disse, não, isso aqui a gente vê depois. Não, isso aqui vamos deixar para depois, porque agora não dá, vou fazer dessa forma. Né? E lá na frente ele teve dívidas tão grandes, né? Ele criou um passivo
trabalhista, um passivo tributário, e teve problemas, inclusive, com empresas fornecedoras, que causou uma dificuldade imensa para ele financeira, e teve problemas até na própria família, no seu próprio casamento. Ou seja, o reflexo da empresa vai atingir a vida pessoal do empresário. E é necessário, muitas vezes, que o empresário tenha consciência disso, porque não há como você separar. Lógico que na atividade, na administração da empresa, você não deve colocar questões pessoais. Mas quando os problemas começam a surgir, eles refletem-se na vida pessoal, né, do empresário, da família, e isso pode trazer problemas ainda maiores. Quer dizer, de um contrato mal feito, de uma decisão mal tomada, né, isso tem reflexos imensos lá fora, né, tanto fora da empresa como dentro, na própria família. É necessário, portanto, que ao conversar com os seus sócios, né, quando o conselho for decidir determinada questão fundamental para a empresa, o advogado tem que estar do lado, como o Dr. Leonardo colocou, o Dr. Lira tem colocado bem aqui. É fundamental que ele seja o braço direito do empresário, né? A opinião do advogado é uma opinião embasada, é uma opinião consistente, faz sim o controle de legalidade e de constitucionalidade, como o Dr. Lira colocou, e isso vai evitar problemas lá na frente. Essa mentalidade que, não, depois nós vamos ver, né, é o maior pecado que o empresário pode praticar, porque isso custa caro. É fundamental, portanto, que ao tomar decisões, o seu advogado atue de forma consultiva, você se aconselhe com ele, porque assim você vai ter embasamento legal, segurança jurídica, para poder tomar as decisões corretas. Porque quando o problema já existe, né, e aí nós temos as questões contenciosas, né, o problema já está num alcance muito maior. Então é necessário ter sim esse equilíbrio, essa necessária compensação. A atuação do advogado no contencioso, ela não vai suprir a atuação no consultivo. Essa atuação preventiva, ela vai equilibrar a relação da empresa, de forma a evitar problemas contenciosos depois. Eu vou fazer uma brincadeira, viu, pessoal? Eu vou me permitir, porque o programa de podcast Vozes da Advocacia nos permite essa liberdade. Olha o Corpo de Bombeiro chegando. É isso aí. Tá? Então vejam bem, vocês que estão acompanhando o podcast Vozes da Advocacia, é muito importante perceber que nós temos histórias, nós temos casos verídicos, e eu quero contar um. Se tem o uso da música, se tem um retorno financeiro, tem que pagar o direito dos autores. Autor, ele tem o dom da criação, ele tem a capacidade divina de colocar no papel e no instrumento a obra litero-musical que agrada o ser humano e dá retorno financeiro. Eu vou dar um exemplo. Um motel sem som, não tem como. Você vai numa festa de casamento em um clube, sem uma banda. Aí nós teremos um show, um grande empresário aqui que faz locação do imóvel para eventos, venda de ingressos. Então a gente sempre fala, tem que procurar o órgão responsável para recolher a retribuição autoral. Mas tem os usuários permanentes, hotéis, motéis, né? O hotel paga por mês. Aqui em Uberlândia teve uma associação da rede hoteleira que entrou com um processo de uma ação declaratória para não recolher a retribuição autoral. Pega, vai pagando mensalmente no processo o valor da retribuição autoral, porque esse processo, se eu perder, nós vamos recorrer para o TJ e para o STJ. Se você perder, você vai fazer a mesma coisa. E lá na ponta, quem perder a ação vai virar uma fortuna. E dito e feito. E isso aconteceu. A retribuição autoral, ninguém tinha recolhido nada no processo. É sempre importante consultar o advogado. É sempre importante perceber que o preço de uma consulta não é cara comparada aos estragos financeiros que a assinatura de um mau contrato pode trazer para o cliente. Não assinem. Esses casos, eles devem ser efetuados
com uma consulta jurídica, com uma visita. Eu falo, inclusive, doutor Luiz Eduardo e doutor Leonardo, porque o advogado, ele movimenta o processo. E esse cafezinho acelera, é isso que traz, importante para vocês que estão nos ouvindo, o vínculo de confiança, de bom atendimento do cliente com o advogado. Façam isso. O Estúdio Pops já vai encerrar esse bate-papo, o primeiro episódio do podcast Vozes da Advocacia. E divulgue o nosso canal, porque a gente quer uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, mais cidadã e mais séria e pacificadora para todos nós. Vou passar para o Dr. Leonardo para as considerações finais e depois ele vai passar para o Dr. Luiz Eduardo. Perfeito. Eu quero agradecer a audiência, quero agradecer novamente o convite do Dr. Lira, presença do Dr. Luiz Eduardo. Eu quero deixar uma mensagem bem rápida. Sabe qual é a diferença das empresas que chegam lá e das que não chegam? Chama estratégia. Então você, gestor, você empresário, coloque esta pessoa já no seu conselho, na sua tomada de decisão, no seu dia a dia, porque isso vai fazer diferença para quem chega e de quem não chega. Hoje pode ser o dia, amanhã alguém já te passou. Perfeito. O Dr. Leonardo colocou muito bem, né? A estratégia de toda a empresa é fundamental para o crescimento da empresa. Ela passa, gente, necessariamente por um bom advogado. Né? Ter esse profissional do lado, nós já falamos aqui várias vezes, é um investimento fundamental. Hoje não existe empresa que cresça sem estratégia, sem planejamento. E o planejamento, a estratégia, passa por um advogado. O advogado vai ajudar fundamentalmente nas decisões que são essenciais para o crescimento. Como o doutor Leonardo colocou, o empresário pode encontrar resistência dentro da empresa, o comercial vai reclamar, o financeiro também, mas não hesite. Traga para si o seu advogado, traga um advogado de confiança para que você tenha segurança para o planejamento, para o segmento do seu negócio. A estratégia é fundamental e o advogado vai mostrar o caminho adequado. O advogado vai mostrar para você o caminho correto, vai te defender da atuação, né, do Estado, da sociedade, de outras empresas. O advogado vai trazer para você o equilíbrio necessário que a empresa precisa para seguir com segurança jurídica, com esclarecimento, com ponderação, com clareza. Né? Falta isso muito hoje para as empresas e o empresário pode e deve trazer isso para o empresário. Né? O crescimento passa necessariamente com planejamento e por uma boa assessoria jurídica. Né? Isso é fundamental. Então, contrate sim uma assessoria jurídica, traga para a sua empresa, valorize a assessoria jurídica, porque ela é fundamental para o crescimento do seu negócio. Ótimo. O Estúdio Pops aproveita esse último minutinho para parabenizar o advogado. Parabéns, advogado. Dia 11 de agosto, dia do lançamento do podcast Vozes da Advocacia. Nós queremos, em nome do Dr. Leonardo, em nome do Dr. Luiz Eduardo, em meu nome, Luiz Lira Pontes, parabenizar você, que é um estudioso do direito, que é um advogado, que anda de cabeça erguida, entra nos nossos palácios das justiças, sabe, com boas teses e na defesa de seus clientes. Não percam o próximo episódio de Vozes da Advocacia. Siga-nos!